Olá pessoal, tudo bem? A gente vai para a nossa segunda parte da aula do Enem. A gente teve na semana passada uma aula bastante completa, dividida em várias partes sobre a redação do Enem como um todo. No dia de hoje, a gente vai se dedicar especificamente a uma questão que é recorrente no Enem, que é a exigência de respeito aos direitos humanos na elaboração da proposta de intervenção na redação. A gente está falando então da competência 5 do Enem, aquela competência específica da elaboração da proposta de intervenção, e o respeito aos direitos humanos é uma das exigências daquele escritor e é algo que tem ao mesmo tempo causado certa polêmica ao longo dos anos, sofrendo algumas variações em termos de norma no edital do Enem. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje: direitos humanos e a redação do Enem. Espero que vocês gostem. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, deixe algum comentário no chat, observe também na descrição do vídeo, pode aparecer ali algum link para atividade, para alguma possibilidade aqui de interação com a nossa aula, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, o que são os direitos humanos? São direitos universais pactuados entre os países membros das Nações Unidas. Orientam a formulações de leis gerais, isso em todos os países membros das Nações Unidas, como a Constituição de um país. No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais sobre a vida, a liberdade, a justiça, etc. Existe até um debate sobre ser a favor ou contra os direitos humanos e já adianto que esse debate é extremamente estranho, absurdo, né? Distópico. O flagrante dessa distopia de ser contra os direitos humanos está, curiosamente, nessa charge que eu adoro. Você observa aí a breve fábula sobre os direitos humanos e dois cachorrinhos conversando. Um deles afirma: sou contra os direitos dos animais. Isto é, o que o chargista faz aqui é flagrar aquilo que há de mais inócuo em alguém ser contra os direitos humanos, ou seja, um ser humano ser contra os seus próprios direitos. Né? Isso é inócuo, isso é distópico, isso é maluco. É claro que a gente pode ter uma boa vontade de compreender que quem na verdade diz que é contra os direitos humanos não é contra os direitos em si, mas aquilo que de repente se pronuncia como direitos humanos, é contra talvez os órgãos ou ONGs ou instituições que defendem os direitos humanos e a maneira pela qual defendem esses direitos. Então talvez esteja nesta questão o que dizem exatamente quando afirmam ser contra os direitos humanos. Isso então fazendo um esforço para compreender o que essas pessoas estão tentando dizer e talvez lhes faltem exatamente as palavras ou a capacidade comunicativa como um todo. Então vamos um pouco de história. A história dos direitos humanos talvez comece em 2 de outubro de 1789 na França. Um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, composto de 17 artigos. Esse documento talvez seja a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração para outros que vieram posteriormente. Resumindo aqui, 4 itens que esse documento francês do século XVIII defende: nós temos a igualdade e a liberdade dos homens, o livre direito de crença, a liberdade de opinião, o julgamento justo e imparcial, etc. Então, se a gente busca aqui a origem dos direitos humanos, alguém exatamente pode ser contra essa igualdade e liberdade, alguém pode ser contra o livre direito de crença, a liberdade de opinião, etc. Então, na origem dos direitos humanos não há nenhum debate a respeito aqui de ideologia de direita ou de esquerda. Na realidade, então, esse conceito de direitos humanos precede essa polarização política e está ligado mesmo até a origem do próprio pensamento liberal na França ali do século XVIII. Então, portanto, essa discussão que polariza os direitos humanos ou que joga como sendo algo específico da esquerda, isso não existe, isso não tem base nenhuma. E aí chegamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, enquanto um documento aprovado pelas Organizações das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que veio como uma resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Isto é, após então a humanidade testemunhar a devassa humana que representou a Segunda Guerra Mundial,
a um pacto internacional pela paz e pela justiça no mundo. Isso acabou sendo base, então, para o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 a 1976, assinado pelo Brasil em 1992. Isto é, o Brasil é signatário deste Pacto Internacional pela Justiça e pela Paz. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso quer dizer que as nossas políticas públicas, nossos governantes, nossos cidadãos, as instituições como um todo, devem respeitar os direitos humanos pactuados na Organização das Nações Unidas. E na legislação brasileira, a principal referência dos direitos humanos está no artigo 5º da Constituição Federal. Como eu disse, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela acaba, de alguma forma, servindo de parâmetro para a elaboração de leis em todos os países signatários, e no Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal, Constituição redigida em 1988, embora, portanto, precedente à própria assinatura do Brasil no Pacto Internacional, que foi em 92, como a gente viu. Então, embora precedente, os constituintes de 88 estavam atentos ao documento da Organização das Nações Unidas. E no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos então os direitos e garantias fundamentais do ser humano, do indivíduo. Quais direitos, por exemplo, a gente encontra no artigo 5º da Constituição Federal? Igualdade de todos em direitos e obrigações, proibição à tortura e ao tratamento desumano ou degradante, direito à livre manifestação do pensamento, à liberdade de consciência e de crença, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, livre locomoção, propriedade, plenitude da defesa, dentre outros. Então, mais uma vez, os direitos que a gente observa na Constituição Federal, o artigo 5º, ecoam os direitos humanos da Declaração Universal da Organização das Nações Unidas e são direitos universais, amplos, irrevogáveis de todo ser humano. Por isso, eu quero reforçar a distopia daqueles que manifestam serem contra os direitos humanos. Isso é algo extremamente absurdo. Isso é algo muito estranho mesmo, não é? Nesse ponto, eu recomendo que vocês conheçam esses documentos, ou seja, que vocês leiam na íntegra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um texto que não é longo, ela contém apenas 30 artigos. Você pode encontrar nesse link encurtado que eu deixo aí na tela para vocês. E o artigo 5º da Constituição Federal, que também não será uma leitura muito extensa e, sobretudo, interessante que você leia esses dois textos em paralelo e tenha esse conhecimento aí pronto aí no seu repertório. Isto é, você poderá com muita facilidade referenciar esses textos no momento de uma argumentação, ou seja, na hora de você defender um ponto de vista em redações sobre inúmeros temas, né? Como a gente viu, o Enem ele costuma focar com muita ênfase temas ligados a direitos, à sociedade, às nossas mazelas sociais e econômicas. Portanto, os direitos humanos acabam sendo um pano de fundo muito interessante para todo o debate e toda a argumentação na redação do Enem. Qual é a história dos direitos humanos e o Enem? Em 1998, o Enem já orienta os alunos a apresentarem propostas de intervenção social, a solução para o problema abordado, de acordo com os direitos e valores humanos. Em 2012, há um outro importante documento que são as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Esse documento, ele, portanto, determina que os direitos humanos sejam tema a ser tratado nas escolas, materiais didáticos, exames, etc. Em 2014, passa a ser obrigatório o respeito aos direitos humanos na avaliação do Enem, sob pena de a redação receber nota 0. Então, não foi sempre que os direitos humanos ou que o desrespeito aos direitos humanos pudesse ser ponto para eliminação do candidato na redação do Enem. Isso passou a vigorar em 2014, como colocado aqui. E aí nós chegamos às competências de correção da redação do Enem. Você pode acessar um card aqui no alto do vídeo da nossa aula do Enem, está ali numa playlist no nosso canal, com toda a explicação dos critérios de correção da redação do Enem. E destacamos agora a competência 5, que é elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
E há outro motivo para zerar na redação sem ser desrespeitar os direitos humanos, algo que passou a vigorar então a partir de 2014? Sim, havia outros motivos tantos para que o aluno pudesse tirar zero na redação. Como, por exemplo, se o texto não atendesse à proposta solicitada, se não fosse do tipo dissertativo argumentativo, se o texto estivesse em branco ou com 7 linhas ou menos, se também contiver impropérios, xingamentos, ofensas ou qualquer parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Para dar um exemplo assim bastante esdrúxulo, o candidato que de repente gosta de terminar a redação ali e nas 2 ou 3 linhas que sobraram escrever algo como Jesus é meu pastor e nada me faltará, ele está inserindo ali um trecho deliberadamente desconectado do tema proposto. E cartilhas do MEC passaram a trazer para os candidatos orientações muito interessantes e específicas sobre os parâmetros para uma formulação adequada das propostas de intervenção com respeito aos direitos humanos. E trazem, portanto, exemplos de ideias que entram em conflito com os princípios fundamentais dos direitos humanos. Nesse sentido, é muito interessante que você conheça essas cartilhas que anualmente o MEC divulga, se eu não me engano, a partir de 2017. Exemplos do que as cartilhas do MEC trazem como desrespeito aos direitos humanos: a defesa da tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isto é, sem intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, como governo, autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Também explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais e específicos. Então, esses são alguns exemplos do que significa desrespeito aos direitos humanos, segundo a própria cartilha do Enem. A gente vai trabalhar com alguns exemplos retirados de redações de 2016 e 2017 nos exercícios do formulário com atividades, também há exemplos de 2018, que são trechos de redações que receberam nota 0 em 2016 ou tiveram a competência 5 zerada em 2017, mesmo em 2018, por apresentarem propostas com desrespeito aos direitos humanos. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que em 2016 o tema da redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e em 2017 Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, sobre esses dois temas, candidatos escreveram suas redações e a própria cartilha do Enem traz para a gente exemplos de redações em que o aluno acabou ferindo ali os princípios fundamentais dos direitos humanos. Por essa razão, tiveram em 2016 a nota da redação toda zerada, ou em 2017 com 0 na competência 5. Depois eu explico por que esta alteração de regra de um ano para o outro. Mas o que é importante primeiramente? Importantíssimo é a gente saber o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição Federal sobre religião. Isto é, para a gente compreender qual é a expectativa em termos de direitos humanos para o desenvolvimento da redação do tema de 2016. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. A Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No inciso 8, diz que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E o que dizem esses dois documentos sobre educação, para a gente compreender o tema de 2017, que é sobre educação de surdos. O artigo 7 da Declaração Universal diz que todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei, e todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. No artigo 26 temos que todo ser humano tem direito à instrução,
A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Isto é, quando fala todos, é todos, todos são iguais perante a lei e, portanto, todo ser humano, independente de qualquer distinção física, de sua condição física, está incluído nesses direitos e garantias fundamentais. Na Constituição Federal do Brasil, no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre eles, destaco aí o inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, igualdade de todos, todos têm esses direitos, portanto, são universais. Então, agora que eu proponho que vocês pausem um pouco a aula para fazer um exercício, um formulário com questões que propõe a vocês analisarem alguns exemplos extraídos de redações de alunos do Enem, para a gente, portanto, aplicar este parâmetro do respeito ou desrespeito aos direitos humanos, tá certo? Para os meus alunos, o link do formulário para os meus alunos, o link do formulário já foi enviado e para quem está assistindo essa aula pelo YouTube, confira na descrição aqui do vídeo a presença então de um link para você ter acesso ao formulário, responder e ter uma devolutiva minha, inclusive, com uma correção e observações sobre a sua análise, sobre o seu desempenho na aplicação desse conhecimento dessa aula. Então, agora que vocês já fizeram os exercícios, conferiram de repente no seu e-mail a correção da atividade, isto é, como foi o seu desempenho, e portanto você já analisou alguns trechos como exemplos de desrespeito aos direitos humanos, a gente vai analisar no slide agora alguns exemplos, abordados nos exercícios inclusive. Casos de anulação do Enem de 2016. Lembrando que em 2016 toda a redação era anulada se o aluno apresentasse alguma proposta com desrespeito aos direitos humanos. Naquele ano, portanto, cujo tema era intolerância religiosa, teve candidatos que escreveram coisas como: para combater a intolerância religiosa deveria acabar com a liberdade de expressão. Teve outro que disse que podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Teve também quem dissesse que o Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas em público. Então, são esses alguns exemplos de redações que apresentam desrespeito aos direitos humanos. Também tem outros. A pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social como voto. Há outro que disse que a única maneira de punir o intolerante é o obrigando a frequentar a igreja daquele que foi ofendido, para que aprenda a respeitar a crença do outro. Por último, que o indivíduo que não respeitar a lei seja punido com a perda de direito de participação de sua religião, que ele seja retirado de sua religião como punição. Tem mais, por haver tanta discriminação, o caminho certo que se tem a tomar é acabar com todas as religiões, que a cada agressão cometida o agressor recebesse na mesma proporção tanto agressão física como mental. O governo deveria punir e banir essas outras crenças que não sejam referentes à Bíblia. Eu sei que, desculpe que a gente ri de alguns trechos, mas são graves de se pensar que alguém possa estar defendendo a supressão de direitos civis tão importantes. Em 2017, receberam nota 0 na competência 5 redações que feriam direitos humanos, como, por exemplo, aqueles que feriam a dignidade da pessoa humana, que negavam o direito de expressão e de comunicação do surdo, assim como impor a obrigatoriedade de uma forma de comunicação ou expressão, que negavam ao surdo o direito à educação, sob qualquer pretexto, que proibiam que o surdo escolhesse a melhor forma de se comunicar, que considerava a surdez como uma incapacidade para a vida em sociedade, para o trabalho e a educação, que defendesse teses contrárias à alocação de recursos destinados à acessibilidade de surdos, que subalternizassem a posição profissional do surdo no mercado de trabalho, sob alegação de supostas incapacidades comunicacionais ou intelectuais, ou que propusessem um ensurdecimento compulsório de pessoas ouvintes que de repente desrespeitassem os direitos dos surdos. Então, basicamente foi esse tipo de proposta que teve anulação em 2017. Alguns exemplos.
Este grupo tem que ir para as escolas especiais, tirando assim o contato dele com a sociedade. Surdos devem ter apenas o ensino básico, devem ser aposentados, não podem ter direito a estudar em uma universidade, não são pessoas normais, não podem trabalhar. A melhor decisão a ser tomada é o sacrifício logo após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade rumo à evolução. Qual a polêmica em torno da competência 5 do Enem, sobretudo promovida por um movimento chamado Escola Sem Partido? Em 2016, a Associação Escola Sem Partido ingressou na justiça contra a norma do Enem que anula a redação que apresentasse uma proposta em desacordo com os direitos humanos. Lembre-se, isso passou a valer no Enem em 2014, talvez inspirado ali nas diretrizes nacionais pelos direitos humanos de 2012. A petição foi negada. Em 2017, a mesma Associação Escola Sem Partido ingressou na justiça contra a competência 5 novamente. A petição requeria o reconhecimento da nulidade da nota da redação da pontuação relativa a tal critério. Então, o que se pedia, na realidade, ali era a anulação completa da competência 5. Não era apenas que se revogasse a norma que daria nota 0 ao aluno que desrespeitasse os direitos humanos. A Escola Sem Partido, o movimento Escola Sem Partido pedia a anulação de toda a competência 5, aquela que pede ao candidato para elaborar uma proposta de intervenção no problema. Mas por que fazem isso? A argumentação, sobretudo, é de que, por ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, não permite que os direitos humanos, nem mesmo os direitos humanos propriamente ditos, eu estou citando aqui entre aspas texto da própria petição da Associação Escola Sem Partidos, sejam transformados em religião do Estado laico e os indivíduos obrigados a professá-la contra suas próprias convicções para poder usufruir seus direitos. Então é isso que alega, compreenda aí o que quiser sobre isso, porém a gente pode fazer uma breve avaliação aqui de que existe talvez uma certa confusão do que sejam direitos humanos, como se houvessem determinados direitos humanos defendidos por um Estado e houvesse os direitos humanos propriamente ditos, como se fala aqui. Tá? Então, não vou me aprofundar muito nisso, não há muito o que procurar compreender, apenas compreender que existe essa briga ideológica entre um determinado setor da sociedade e a defesa de direitos humanos por parte do Estado nos sistemas educacionais e na avaliação como o Enem. Basicamente é esta luta que acontecia ali até 2017, 2018 e depois deixou de acontecer, curiosamente, nem imaginamos por quê. Acontece que a liminar de 2017 acabou sendo atendida parcialmente pela Justiça. O Escola Sem Partido comemorou a decisão, que impediu então o Enem de anular a redação por violação de direitos humanos. Então, a quinta turma do Tribunal Regional Federal de Brasília entendeu que a anulação da redação por respeito aos direitos humanos é uma punição desproporcional, mas não acolheu o pedido do Escola Sem Partido de retirada do critério. Então, nesse sentido, o candidato não mais tiraria nota 0 pela incorrência ali de uma proposta que desrespeita os direitos humanos. Tá certo? É isso que aconteceu a partir de 2017. E como essa história terminou ali em 2017? O caso chegou ao STF e a ministra Carmen Lúcia manteve a liminar e regra sobre os direitos humanos não zera a redação do Enem. Na verdade, se revogou então o edital de 2014, ou a norma que vigorava no edital do Enem desde 2014, que implicava então na nota 0 caso o candidato desrespeitasse os direitos humanos. Portanto, não foi uma mudança aí tão drástica, né? O Enem vigorou de 98 até 2013 sem esse dispositivo de zerar a redação pelo desrespeito aos direitos humanos e retornou a essa condição de 2013. Não houve aí tanta alteração significativa que se pudesse aí comemorar uma grande revolução do Enem, em hipótese alguma. E em 2018, a regra que atribuía nota 0 para a redação contra os direitos humanos é retirada do manual do INEP. Porém, como a gente já entendeu, isso não significa que o aluno pudesse desrespeitar os direitos humanos, não estava havendo ali nenhuma autorização para isso.
A exigência de que a proposta de intervenção respeitasse os direitos humanos continua ali, continua valendo na competência 5. O que mudou? O aluno não teria toda a sua redação anulada. Segundo uma compreensão da justiça no ano anterior, isso seria uma punição desproporcional. Tá certo? Então, o que isso quer dizer na prática? Que com a decisão liminar mantida para 2018 e também 2019, o aluno que desrespeitasse os direitos humanos teria sua redação corrigida, mas seria penalizado na competência 5, que é sobre a proposta de intervenção. Isto é, o aluno que desrespeitar os direitos humanos pode perder, pelas regras atuais, 200 pontos. 200 pontos são poucos? Não. 200 pontos é muita coisa. 200 pontos significa aí 1/5, 20% de toda a sua nota do Enem. Então, é muita coisa. É muito importante que você esteja atento a isso e que você não caia nessa regra e tenha um prejuízo aí tão grande na sua redação do Enem. Então, você não correr esse risco de cair nessa regra do Enem e ter um prejuízo de 200 pontos na competência 5 implica, na verdade, a base da sua formação escolar, da sua formação humana também, que passam por toda a temática, que passam por todo o repertório que há no próprio estudo do ensino médio, nas disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia e, por que também não, dentro da língua portuguesa, dentro da ciência e da bioética, isto é, você tem ao longo de todo o ensino médio inúmeras oportunidades para se refletir sobre os direitos humanos, sobre os direitos então civis e sobre suas garantias. Esse repertório todo que você também acolhe a partir da convivência social, a partir do aprendizado familiar, a partir, portanto, de todo aprendizado civil, tudo isso inevitavelmente traz para nós conhecimentos, uma percepção, uma sensibilidade em relação aos direitos humanos. Afora isso, você pode pontualmente estudar o que são os direitos humanos, como a gente propôs parcialmente aqui nesta aula, conhecer documentos importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nesse sentido estar prevenido de não elaborar uma proposta de redação ali que acabe, portanto, ferindo um desses direitos fundamentais e lhe causando aí um grande prejuízo na redação. Mas, como eu disse, muito mais do que preocupado com a redação, estamos preocupados aqui também com a sua formação humana, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos também, comentar ali no chat, se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Para os meus alunos, aqueles com quem eu tenho depois um momento de interação, por videochamada, a gente se encontra então daqui a pouco. E quem ainda não participa desse curso, quem tem interesse em saber como é que funciona, comenta ali embaixo no chat, eu vou acompanhar ali nas notificações, entro em contato com você para lhe explicar como você pode então participar do curso e ter então a parte prática, a parte de produção, de análise, de estudo, de reescrita, de simulados, etc. Tudo bem? Então espero que tenham gostado. Um grande abraço, até mais!